Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta com um resumo do que aconteceu e do que vai acontecer de mais importante aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Delona Buzik e comigo está a jornalista Gisele Dalpiaz. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Delu. Boa tarde a você que nos acompanha aqui pela programação da TVA e também no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. E a gente começa já falando sobre dois projetos importantes que estavam tramitando aqui na casa. Foram aprovados pelos deputados, que é a reforma da Previdência dos servidores e o outro, o reajuste do piso dos professores da rede pública aqui do Estado. A reforma da Previdência, inclusive, já foi publicada no Diário Oficial, né, Gisele? Exatamente, Deluana. Lembrando que foram analisadas duas propostas aqui no Parlamento Catarinense, né? A proposta de emenda à Constituição, que foi promulgada automaticamente após a aprovação, né, pelo Parlamento Catarinense, e o projeto de lei complementar que trata, então, das mudanças nas regras, né, da Previdência dos servidores públicos, projeto de lei complementar que foi, então, sancionado pelo governador Carlos Moisés, né, na semana passada e que agora, então, tem efeito de lei em Santa Catarina. Lembrando que esse projeto de lei complementar, ele altera vários pontos, né, da Previdência dos servidores públicos do Estado, entre eles o cálculo da pensão por morte, as idades para aposentadoria voluntária, as regras de transição e também a redução na faixa de isenção dos contribuintes, né, com a Previdência dos aposentados e pensionistas. Lembrando que, embora essa lei tenha sido sancionada agora, algumas regras só vão valer a partir do ano que vem. Então, a gente separou uma artezinha para mostrar para vocês sobre essas regras, né? Então, a partir de 1º de novembro deste ano, haverá, então, essa redução na isenção para os aposentados e pensionistas, isenção essa que será aplicada a partir de 1º de novembro, ou seja, servidores que ganham menos, que ganham a partir de um salário mínimo, já vão ter que contribuir, então, com a Previdência, né? E outras regras que passam a valer, então, só a partir de 1º de janeiro do ano que vem, que são, então, as regras para concessão de aposentadoria e pensão, idade, tempo de contribuição, forma de cálculo e o reajuste do benefício. Essas regras, então, vão passar a valer a partir de janeiro do ano que vem. Gisele, a gente viu também que foi aprovado aqui no plenário um novo piso para o magistério estadual, né? Inclusive, a intenção do governo é que esse reajuste passe a valer já a partir do final desse mês, né? Exatamente, a partir do final desse mês, lembrando que também é retroativo a fevereiro deste ano e esse reajuste deve ser pago, então, de forma parcelada, né? Esse valor retroativo parcelada pelo governo do Estado. Lembrando que essa medida, esse reajuste, no mínimo, dos profissionais do magistério, ele deve abranger cerca de 48 mil pessoas. Nós separamos também uma arte com as 3 faixas salariais estabelecidas a partir dessa proposta de emenda à Constituição. Então, a primeira faixa a gente destaca são R$5 mil aos professores com graduação plena, especialização, mestrado ou doutorado. Em seguida, a outra faixa de R$4 mil para os professores graduados com licenciatura curta. E a terceira faixa, mais inferior, né, de R$3.500, que seria, então, né, para os professores com formação em nível médio na modalidade normal. Lembrando, então, que esses reajustes devem ser retroativos a fevereiro desse ano e devem ser implementados até o final desse mês, conforme a Deluana falou. E conforme divulgado pelo governo, é importante destacar também que esse reajuste vai beneficiar professores que estão na ativa, exatamente, aposentados e também aqueles contratados temporariamente, né? Exatamente, os ACTs também estão incluídos nesses reajustes. Falando também de reajuste, né, só que é para a segurança pública. A gente está com um projeto de lei tramitando aqui na casa que prevê esse reajuste para todos os profissionais que trabalham na segurança pública aqui de Santa Catarina. Exatamente, é um projeto de lei complementar também encaminhado aqui pelo Poder Executivo. Ele abrange, então, servidores ativos e inativos da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Instituto Geral de Perícias. Esse reajuste, então, depois de aprovado, né, vale lembrar que ele está em análise aqui no Parlamento Catarinense, então, né, mas a previsão que o projeto propõe é que esses reajustes sejam dados para algumas categorias a partir de janeiro e para outras a partir de julho do ano que vem, né? A proposta original, ela propõe cerca de 33% de reajuste para as categorias com os salários mais baixos e 21% para categorias com os salários mais altos. E essa proposta, a expectativa é que abranja 17 mil servidores ativos e cerca de 13 mil inativos. Vale destacar esse projeto, né, que está em análise aqui no Parlamento Catarinense, a justificativa encaminhada na proposta. O Executivo
destaca que todo esse reajuste, a construção dessa proposta foi feita depois de um debate, um amplo debate, com 16 entidades representativas das categorias da segurança pública, né? Então, esse projeto ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, deve ser analisado ainda pela Comissão de Finanças e de Segurança Pública, para então ser deliberado aqui no plenário do Parlamento Catarinense. Lembrando sempre que a nossa equipe de comunicação vai acompanhar todas as votações e todo o material vai ser divulgado aqui nas redes sociais do Parlamento, né, Gisele? Exatamente. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre as leis que foram sancionadas, né? Várias leis foram aprovadas aqui pelo Parlamento, foram sancionadas pelo governo, publicadas no Diário Oficial do Estado. Inclusive, uma delas é que fala sobre o controle populacional de animais, né? É isso mesmo, uma lei de autoria do deputado Fernando Crelin. Esse projeto ele define, então, alguns critérios para esse controle populacional dos animais, com o objetivo de promover a proteção, né, à saúde dos animais e também cuidados com a saúde pública, né? Então, esse projeto, que agora virou lei em Santa Catarina, foi sancionado na semana passada pelo governador, ele define critérios como a esterilização, o uso de microchip de controle, um cadastro informatizado dos animais, a guarda responsável e uma gestão integrada e compartilhada entre Estado e municípios. O deputado, autor da lei, deputado Fernando Crelin, ele destacou a importância da aprovação de uma iniciativa nesse sentido. Vamos conferir. Se nós não tivermos um controle populacional disso, justamente com as políticas públicas voltadas à causa, a gente fala de castração, mas são diversas, né? São um trabalho de capacitação técnica também nos municípios e aqui no estado de Santa Catarina, também parcerias com entidades privadas, iniciativa privada, para que a gente possa realmente avançar nessa causa. Não adianta só a castração, tem que ter a chipagem, então a política pública e um controle populacional que realmente Santa Catarina ainda não tem. Infelizmente não tem. Hoje a gente não consegue dizer quantos animais tem, quais animais estão na rua, quais animais estão dentro da casa das pessoas. Então, realmente é isso que a gente tem que criar, uma política pública em Santa Catarina. Então, além desse projeto do deputado Fernando Crelin, que foi sancionado, nós tivemos também um outro projeto que foi sancionado agora, que fala sobre vinhos de altitude aqui em Santa Catarina. Ele cria uma rota dos vinhos de altitude com vários municípios aqui no estado, né? É isso mesmo, uma proposta apresentada aqui no Parlamento Catarinense pelo deputado Volney Weber, do MDB. E ele cria, então, essa rota turística dos vinhos de altitude de Santa Catarina para valorizar o potencial e desenvolvimento do turismo nos municípios que abrangem a região meio-oeste do estado, municípios, né, que têm um forte potencial na produção de vinho e que, então, esse projeto vem com essa intenção de valorizar e de promover, de incentivar o turismo, a permanência do turista aí que visita essas regiões. Essa rota, então, ela abrange 31 municípios, entre eles Bom Jardim da Serra, Rancho Queimado, São Joaquim, Urubici, Videira. E aí, a criação dessa rota, o objetivo principal é promover a permanência do turismo, né? Criar um roteiro, né? Como o próprio projeto já sugere, o nome do projeto sugere, incentivando a permanência do turista que, de repente, vai visitar um determinado município para que ele permaneça na região, né? E conheça os municípios do entorno. O deputado autor da lei, deputado Volney Weber, do MDB, também destacou a importância da iniciativa. Vamos conferir. O Planalto Serrano de Santa Catarina é uma região super procurada por turistas de todo o país e até do exterior. Por ser a região mais fria do Brasil e por sua paisagem exuberante, com florestas, cachoeiras e cânions. É o único local, senhor presidente, onde a precipitação de neve é certa. Mas, além de todos esses atrativos naturais, o Planalto Serrano também possui renomadas vinícolas que produzem vinhos de alto padrão de qualidade, premiados, inclusive, internacionalmente. Outras duas leis de origem parlamentar que foram sancionadas pelo governo do estado na semana passada são de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT. Uma delas institui Maravilha como a capital catarinense Cidade das Crianças. E a outra lei institui o Dia Estadual contra a Psicofobia, que deve ser celebrado, então, anualmente, no dia 12 de abril, aqui em Santa Catarina. São esses os destaques das leis de origem parlamentar sancionadas pelo governo do estado. Obrigada, Gisele. Falando desses destaques, então, nas leis sancionadas, agora vamos falar dos destaques nas nossas redes sociais. Nosso colega Rony Ramos já está aqui com a gente. Rony, boa tarde. Olá, meninas, tudo bem? Vocês que nos acompanham. Hoje a gente traz mais um destaque do Deputado na Rede, sempre aqui no Conecta,
a gente apresenta aí a atuação dos 40 parlamentares que também se destacam nas redes sociais. Todos eles têm perfis nas principais plataformas, especialmente no Instagram. E o deputado Kennedy Nunes, ele traz uma postagem de um projeto de lei, de autoria dele, aprovado aqui no plenário, que trata da educação digital nas escolas, né? Seria uma espécie de alfabetização digital, tratando de temas aí como cyberbullying e também de segurança na rede, da melhor forma que os estudantes possam aproveitar aí a internet e as suas vantagens, né? Hoje a tecnologia está presente aí na vida de todo mundo, especialmente das crianças e dos adolescentes. Então, essa política aprovada aqui na Assembleia Legislativa, ela vem tratar justamente desse ponto. É uma matéria que ainda depende da sanção do governador para virar lei. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, acessa lá @kennedynunes.sc. E nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente traz mais um destaque do Em Pauta, que é um programete produzido pela TVAL, que também roda aí na TV aberta, a gente destaca toda semana nas redes sociais, que trata do Prefis, que é um programa de recuperação fiscal voltado aí a empresas que estão com alguma pendência de tributação com o governo do Estado. Então, o programa, que também foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, ele traz redução de juros de até 90%, mas você tem que ficar atento que até o final de agosto tem que acessar lá o site da Secretaria de Estado da Fazenda para ter todos os detalhes, ou então acompanhar diretamente lá nos perfis da LESC, buscando @AssembleiaSC. E lembrando que a agenda da semana, né, meninas, a gente também sempre destaca lá nas redes sociais. Nos stories, a gente sempre tem um destaque toda segunda-feira com a agenda da semana, que vocês destacam aqui no Conecta. A gente faz a ponte também lá com as redes sociais, é só acessar no Facebook ou no Instagram. Isso aí, Rony, muito obrigada. Assim a gente consegue ficar bem informado, né? Exatamente, só para reforçar, lembrando que não há estimativa de prorrogação desse prazo, né, do Prefis. Então, as empresas que têm essa intenção de renegociar os débitos têm, então, até o dia 31 de agosto para se manifestar, para dar entrada aí nesse processo. Exatamente. Gisele, vamos falar um pouco agora sobre o que vai acontecer ao longo dessa semana aqui no Parlamento Catarinense. E nessa semana, na quarta-feira, a Assembleia deve estar inaugurando um novo espaço voltado para os prefeitos aqui de Santa Catarina, né? O Parlamento já tinha um espaço para receber os vereadores e agora vai inaugurar esse novo espaço. Exatamente, uma iniciativa bem bacana do Parlamento Catarinense, em parceria com a FECAM, Federação dos Municípios de Santa Catarina. E agora, então, os prefeitos terão uma sala própria para a realização das suas atividades, uma sala informatizada, para que a gente recebe aqui, o Parlamento Catarinense, os deputados recebem muitos prefeitos, né, eles vêm do interior, às vezes tem uma agenda com alguns horários vagos, né, aqui no Parlamento Catarinense, e aí a intenção é que eles possam otimizar esse tempo e possam trabalhar, né, nesses horários, nesses intervalos, aqui diretamente do Parlamento Catarinense, com uma estrutura própria para isso. Então, essa sala ela deve ser inaugurada nessa semana, está prevista a inauguração para esta quarta-feira, a partir das 10h30 da manhã, e a gente vai trazer todos os detalhes. Importante, né, os prefeitos que vêm aqui, trazer as demandas das suas cidades e terem essa ferramenta de trabalho para continuar aí na sua atuação. E também na quarta-feira a gente vai ter a realização de uma audiência pública na área da saúde, na área da Covid-19, só que mais voltada para as pessoas que contraíram a doença. Exatamente. A bancada do PT recebeu um pedido da Associação Nacional em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid-19. E aí, essa associação fez o pedido, então, para a realização desse debate, já pensando, né, nesses pacientes que agora sofrem com as sequelas, pessoas que contraíram a Covid-19 e que agora precisam da assistência, do suporte do Estado para tratar as sequelas da Covid, né? Lembrando que a Comissão de Saúde tem tido uma atuação bem ampla nesse sentido, né? Já é a terceira, quarta audiência pública só relacionada à situação da pandemia da Covid aqui em Santa Catarina. Então, além de trazer esse cenário da Covid aqui no estado, os parlamentares vão debater, então, qual é a estruturação nesse sentido, né, de assistência e tratamento aos pacientes com sequelas da Covid. A audiência pública está marcada, então, para esta quarta-feira, às 9h15 da manhã, na Sala 1. Audiência virtual também, né, por conta da pandemia, e com transmissão aqui pela TV da Assembleia Legislativa. Ou seja, dá para acompanhar tudo online e depois também acompanhar
nas nossas redes sociais qual o resultado da audiência pública. Esses são 2 eventos na quarta-feira, mas a gente tem uma grande programação que começa já na terça-feira, né, Gisele? Exatamente. A gente já organizou a agenda da semana, nós vamos compartilhar com vocês então. Começamos pela terça-feira, amanhã, às 10 horas, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 2 horas da tarde, a sessão ordinária, direto aqui do plenário Osni Regis. E às 5h30 da tarde, reunião da Comissão Mista do Magistério Público Estadual, que é aquela comissão que trata, então, do novo plano de cargos e salários dos profissionais do magistério. Já na quarta-feira, dia 18, às 8h45 da manhã, reunião da Comissão de Saúde. Às 9 horas, Comissão de Trabalho. Às 9h15, então, já na sequência, audiência pública para debater a situação da Covid em Santa Catarina, audiência essa da Comissão de Saúde. Às 10h30, reunião da Comissão de Finanças. À 1h da tarde, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Às 2 horas, sessão ordinária. E às 5 horas, reunião então da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Para a quinta-feira está programada a sessão ordinária, a partir das 9 horas da manhã, direto aqui do plenário Osni Regis. E na sexta-feira também tem atividade programada, a partir das 11 horas, reunião da Frente Parlamentar da Desburocratização. Uma semana bastante movimentada aqui no Parlamento Catarinense e nós, claro, fazendo a cobertura para trazer todos os detalhes em primeira mão a quem nos acompanha. Exatamente. Muito obrigada, Gisele. Obrigada para todos que nos acompanharam aqui até agora. E vocês seguem com a nossa programação. Uma boa tarde.